que existe um elemento perceptivo da experiência que é analógico, que não entra racionalmente, e que se você sabe como o público-alvo que você está trabalhando, como é que ele experimenta o mundo, incorpora o mundo no seu repertório, se você sabe isso, você já tem 50% do seu sucesso garantido. Porque jamais você vai ter um bom signo se você não souber as capacidades interpretativas de quem está do outro lado. É impossível. A não ser que você tenha uma bola de cristal. A não ser que você esteja adivinhando o outro. Mas, na verdade, você só consegue interpretar se houver um compartilhamento entre você, o repertório que você está trabalhando, está na sua frente, e o repertório que está no outro. A gente está muito saturado de signos audiovisuais. E quando essa saturação ela se dá de uma forma não consciente, né, como é o nosso caso, a gente hipertrofia os canais perceptivos audiovisuais e, por conta disso, atrofiamos os outros canais perceptivos. E isto, do ponto de vista da construção do significado, é muito nocivo. Por quê? Porque o audiovisual, ele, pela sua própria natureza, pode ser codificado digitalmente. É por isso que nós vivemos na era digital. Né? Tudo aquilo que é audiovisual pode ser transformado em sequências de 0 e 1, que são as linguagens usadas, né, nos computadores, e transformadas, portanto, numa linha, né, que é uma trajetória que é dos 0 e 1, que são sinais. E esses sinais, eles acabam sendo a principal interface nossa com o conhecimento. Então, essa hipertrofia do digital a partir de sinais acaba levando à atrofia do analógico. O analógico é uma forma de signo, né, que ela é muito mais básica, muito mais fundamental para nós, porque tem a ver com tudo aquilo que é essencial. Ora, um animal, ele sempre se comunica com o ambiente, com os outros da sua espécie, com os predadores, enfim, com o ambiente que o entorna, sempre analogicamente. E às vezes a gente esquece que nós somos bichos, que nós somos animais, que nós participamos de um entorno, um ambiente, que nos dá informação analógica. E essa informação analógica, ela é fundamental porque muitas vezes ela não entra no racional. O digital, o audiovisual, ele entra diretamente na nossa capacidade de decodificar e de abstrair. Então nós conseguimos produzir abstrações, argumentos, proposições digitalmente, mas o analógico, que é o imagético, né, que é o sensitivo, ele não nos permite produzir argumentos, proposições bem definidas. E essas impressões analógicas constituem o que nós chamamos de fundamento do processo de significação. Eles entram por um outro canal, que não é o da abstração, não é o do córtex desenvolvido, mas eles entram por um canal receptivo nosso, que é do complexo límbico, ou complexo repetílico, que é aquele complexo que fica no final da nossa coluna, da nossa espinha, e que nos conecta com o cérebro. Então, cheiros, paladares e tatos só podem entrar analogicamente, né, e nos sensibilizam de uma forma não racional, de uma forma intuitiva, se podemos usar essa palavra, ou instintiva. E boa parte do que nós tomamos de decisão, boa parte do que nós escolhemos na vida, não passa pelo racional. Então, quando a gente entra
num shopping, a gente, de repente, nosso olhar é chamado, alguma coisa captura o nosso olhar e a gente sente uma necessidade de nos aproximarmos de um produto ou de uma pessoa, ou enfim. Alguma coisa chama a sua atenção e te leva ao encontro. Raramente o racional determina essas ações. Então, quando a gente entende a capacidade dos signos de criar fundamentos e de produzir nas pessoas respostas que nem sempre são racionais, mas que, na maior parte das vezes, tem um componente instintivo, a gente chama de abdutivo, né? Em oposição ao dedutivo, que é o racional. Ora, esse elemento instintivo ou abdutivo é um elemento que fundamenta a maior parte das nossas ações. Tudo aquilo que é vital, normalmente nasce, brota do analógico e do instintivo. Todos nós somos semioticistas, vocês já fazem isso no dia a dia. E para viver também vocês fazem isso. Porque se a gente não conseguir ler os signos, a gente não consegue fazer nada. Você não consegue comprar uma coisa, você não consegue namorar, você não consegue trabalhar. A vida nos dá continuamente signos que demandam a nossa interpretação. Então, é claro que nós todos somos capazes de lidar com signos, nós trabalhamos com eles, vocês têm um método de produção própria, mas eu quero entregar para vocês alguma coisa que a gente usa como ferramenta para deixar o processo lógico encadeado de uma forma mais clara, né? Olha, a primeira coisa que a gente faz, então, quando a gente pensa no que a gente quer, é estabelecer um propósito. O propósito é onde você quer chegar no processo de semiose. Então, isso é fundamental. Se a gente não conhecer o repertório do público-alvo, do receptor, do intérprete, né, e se nós não partirmos desse repertório e não tivermos um propósito definido que nós queremos atingir, todo o trabalho que nós vamos realizar vai ser tentativa e erro. E aí vai ter muito retrabalho, vai ter muita energia, muito tempo e muito dinheiro perdido. Porque isto é fundamental no processo de semiótica, né? É o primeiro passo. Você não consegue produzir nada se você não tiver isso resolvido. É por isso que a gente faz pesquisa, né? Por isso que a gente quer entender o outro. O propósito tem a ver com o horizonte que você se coloca naquela produção. Se você coloca como horizonte, bom, esta embalagem vai trazer um valor, agregar um valor para esse determinado produto, vai colocá-lo em evidência de forma a fazer com que ele cresça, o market share dele cresça e ele se transforme num dos principais produtos desse segmento do mercado. Então, essa sua embalagem vai transformar essa vida desse produto dessa forma. Você quer que ela tenha esse propósito. Então, se você estabelece um propósito dessa natureza, né, você vai ter que fazer uma análise que a gente chama dos interpretantes dinâmicos. Este propósito é o interpretante final, é aquilo que você quer como interpretação final da tua embalagem. A análise semiótica dos interpretantes dinâmicos é como aquele joguinho que todo mundo já deve ter jogado, que você tem um objetivo, né? Aqui é o início, aqui é o final. E aqui você tem as casinhas que você tem que jogar o dado e fazer as pecinhas se mexerem, né? Ora, os interpretantes dinâmicos são cada uma das casinhas que você estabelece como sendo necessárias para você chegar ao interpretante final. Não dá para você pular daqui a colar. Não dá para você imaginar a árvore
e achar que porque você imaginou a árvore, as pessoas leram o seu pensamento e do outro lado alguém já, adivinhei, árvore. Quisera fosse assim, né? Aí nós teríamos uma intuição imediata das coisas. Nós não temos. Nós precisamos criar os interpretantes dinâmicos, a sequência de passos que nós desejamos para que aquele propósito, aquele interpretante final, se realize. Para esses interpretantes dinâmicos vão criar estratégias, que são os signos, propriamente. Então, o interpretante dinâmico, por exemplo, eu quero que este produto ele seja o mais visível naquele segmento da gôndola que ele está. Este é um interpretante dinâmico que eu quero. Eu quero que este produto ele atinja o segmento de tal a tal idade. Esse é um outro interpretante dinâmico que eu quero. Você cria todos os interpretantes dinâmicos, que são os passos que você precisa para fazer com que o interpretante final se dê. Então esta é a sequência. Você tem uma análise semiótica, aí você tem os signos que você vai construir para realizar este trabalho, realizar este caminho e chegar ao interpretante final. Aí sim, você tem, quando você tem o signo, você tem o repertório da pessoa, né? E você tem o material que você vai trabalhar, que são as qualidades que você vai escolher. Então, a partir de um propósito, você analisa esse propósito numa série de passos que devem ser dados, você cria o signo, que são, para cada uma dessas casinhas, você cria signos para que eles sejam interpretados e produzir o interpretante final. E aí, esse signo, você vai buscar o repertório que você precisa ter e o material que você tem à sua disposição. É claro que você tem um borderô, é claro que você tem limitações em relação à tecnologia e tudo mais. Esta aqui é a dimensão material, onde todas essas questões vão ser colocadas. Esse daqui é o repertório que vai exigir uma pesquisa do consumidor ou do interpretante final. Então, se a gente imagina o trabalho de semiose como uma construção lógica a partir de um propósito, e que este propósito tem um caminho, uma trajetória, que são os interpretantes dinâmicos que nós queremos criar, e que nós precisamos do repertório que está na experiência do outro, e nós temos um material que está à nossa disposição para brincar ludicamente, para chegar a isso, nós começamos a fechar o processo, né? Nós começamos a fechar esse processo de semiose, que é um contínuo, mas que é um contínuo que envolve uma seleção continuada de possibilidades.